Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o presbítero Marcos. Você está no canal Medite Essas Coisas. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto tão importante quanto foi falado aqui no último vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre tentação e pecado. Quero ler com você um texto que se encontra na carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação não é pecado. A tentação é a condição de todo ser humano. Então, por que nós somos tentados? É uma pergunta interessante, gosto dela porque nos faz pensar sobre as nossas próprias condições humanas e sobre os limites do ser humano, do homem, da mulher, quando estão diante de Deus. A Bíblia diz que a tentação só existe dada a condição pecaminosa do homem. O texto que acabamos de ler de Tiago nos mostra sobre isso. Ou seja, nós somos atraídos pela cobiça que há dentro de nós mesmos. E só por esse motivo existe a realidade da tentação. Toda inclinação humana é para o pecado. Se você puder pensar um pouco, é como se você estivesse numa rua com declive, sabe? Tente imaginar uma rua assim. Se você parar o seu carro em algum lugar e não puxa o freio de mão dele, e simplesmente soltá-lo, ele vai começar a descer. E por quê? Porque a inclinação da rua leva ele desse lado para esse lado. Assim somos todos nós. Todo homem, quando nasce, ele já nasce inclinado para ir na direção do pecado. Ou seja, já nascemos programados pelo pecado de Adão a cometer pecado. Na carta de 1 João, no capítulo 1, o apóstolo João escreve que todos pecamos. E se dissemos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso e a palavra dele não está em nós. Isso significa que nenhum homem sobre a face da terra, ele vive de maneira absoluta. Porque todos nós temos não apenas condição para pecar, como já estamos inclinados para pecar desde o nascimento. Só houve um homem nessa terra que não estava sobre essas condições, Cristo Jesus, porque diferente de todos nós, ele foi concebido sem pecado. Uma das coisas interessantes que podemos aprender com a tentação é que a tentação é como um anzol. Tente pensar um anzol e uma isca que é usada para atrair os peixes. A cobiça, que em muitas outras versões bíblicas vai estar traduzida como concupiscência, nada mais é do que o desejo e essa necessidade que nós temos de nos inclinarmos para o pecado. A Bíblia diz que a concupiscência, ou seja, a cobiça, ela dá luz, ela gera e dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez que ele é consumado, uma vez que ele é feito, ele gera a morte. Nós somos tentados o tempo todo. E só somos tentados naquilo em que a nossa concupiscência está disposta a fazê-lo. O que eu quero dizer com isso é que cada um de nós é tentado naquilo em que desejamos, naquilo que cobiçamos. Muitos de nós seremos tentados na área sexual, muitos de nós seremos tentados na área da pornografia, outros na área do roubo, outros serão tentados na área da mentira e tantas outras coisas, porque a tentação só nos é oferecida naquilo que naturalmente queremos inclinar. Mas há uma coisa interessante sobre isso, porque Cristo Jesus, como eu já disse, ele foi concebido sem pecado, mas ele viveu como homem, como qualquer um de nós.
sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos declínios. A tentação que Jesus sofreu no deserto nos mostra que ele estava lá para ser tentado, para ser provado, e depois de 40 dias e 40 noites em jejum, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele venceu. Não apenas no deserto, mas em todas as áreas do ministério de Cristo Jesus, ele foi tentado. Mas em nenhum momento ele pecou. Sua natureza humana, muito parecida com a nossa, era uma natureza que foi testada aos limites. Mas ficamos tranquilos, porque o nosso Jesus passou por cada uma delas, mas em nenhuma situação ele cedeu. E é por causa de Cristo Jesus que estamos aqui. Porque nós estamos o tempo todo inclinados para o pecado. Mas Cristo é aquele por quem venceu a tentação e venceu o pecado por nós, arrastando com ele para a cruz não apenas a culpa, mas tudo aquilo que em nós lembrava Adão. Em Cristo fomos regenerados para sermos conforme a sua imagem. O que eu quero que você pense é: ainda que nasçamos pecadores, você, depois de Cristo, não há mais necessidade em você para o pecado. Eu quero lembrar aqui um texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele escreve o seguinte: olha, quem vive no Espírito ou pelo Espírito não satisfaz a concupiscência da carne. Significa que uma das formas que desenvolvemos a fé cristã depois da conversão, depois do novo nascimento, é que apesar de sabermos que somos homens falhos, e segundo o apóstolo João, não podemos dizer que não cometemos pecado, apesar de tudo isso, nós cremos na regeneração pela água, na regeneração pela palavra, na regeneração pelo Espírito. Compreendendo essas coisas, então sabemos que ainda que na carne, vivemos no Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Com isso, toda tentação pode ser vencida, porque as Escrituras nos ensinam que não há tentação que não seja humana e não há tentação que seja maior do que podemos suportar. E com essa tentação e com a provação, também Deus nos dá o escape. Se você ainda não entendeu o que queremos dizer, que você possa pensar que uma vida cristã é uma vida marcada por viver intensamente a vontade de Deus. E se pecar, isso se torne algo a incomodá-lo de tal forma que você rejeite a continuidade disso. O apóstolo João vai nos lembrar que, se pecarmos, temos que confiar que existe um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. A tentação virá para todos nós, mas em Cristo Jesus nós já vencemos. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra fique com você, que daqui para frente você pense melhor na sua vida diante de Deus. Não uma vida mais moldada e direcionada e inclinada para o pecado, mas uma vida que vive de transformação em transformação para fazer a vontade de Deus. Guarde essa palavra, fique com Deus e até uma próxima vez.